O anime mostra o nosso protagonista Mizugaki Tsukasa correndo por algum motivo. Ele entra em um elevador e instantes depois ele olha para trás e vê uma bela garota pensativa e triste. Quando os dois fazem um contato visual, o prota acaba se apaixonando. Quando o anime começa, o protagonista aparece correndo com uma roupa bem formal e uma maleta. Ele chega em uma empresa e pergunta onde fica o departamento término de serviço. A moça responde que fica atrás do prédio onde eles estavam. O prota vai até lá e quando ele chega ele fica meio surpreso. Quando ele entra, o Tsukasa se apresenta, mas aparentemente ninguém dá bola. Um homem se apresenta como um chefe. A mulher do lado dele fica surpresa, porque o chefe não tinha falado que ia ter novatos. O chefe fala que o gerente geral recomendou ele, mas o prota fala que não sabia o que ele tinha que fazer, já que não contaram nada para ele. A mulher que está do lado do chefe é a superior do prota. Ela fala que eles trabalham com uma empresa chamada SAI. Ela fabrica androides altamente desenvolvidos que parecem com humanos. Então ela apresenta um desses androides. O prota fica chocado porque ele nem percebeu a diferença entre os dois. O superior dele fala que os androides têm a vida útil de quase 82 mil horas. Quando esse tempo acaba é aí que eles entram, né? O término de serviço. Vão até os androides que estão acabando o tempo. E eles meio que desligam ele para sempre. Porque se os androides que passarem da hora continuarem ativos, eles meio que viram um monstro. Mas o prota está sem um parceiro androide, então ele não poderá trabalhar. Eles trabalham em duplas, com um humano e um androide. Até que aparece aquela mina que ele viu no elevador, então os dois acabam virando uma dupla. E é aí que a gente conhece a Isla, um desses androides. E eu já vou falar que não sei se é Isla, como pronuncia o nome dela, mas eu vou chamar de Isla. Mais tarde os dois se apresentam e chega outra mina encarregada de ensinar o prota a trabalhar lá. Logo depois ele vai para o seu primeiro trabalho. No carro, o prota descobre que seu trabalho é mais ou menos monitorar tudo. Quando eles chegam na casa onde eles vão ter que pegar o androide, o prota vê tudo o que está acontecendo, para ele aprender como é. E esse anime é meio triste, então vai se acostumando. Quando eles voltam, a moça que está treinando o prota explica mais algumas coisas a ele. Ela fala que se eles não conseguirem fazer a requisição dentro do prazo, o androide perde sua personalidade, e pode acontecer várias coisas terríveis. Ela também fala que se a semana estiver cheia, o prazo dele é fazer em torno de 3 requisições. Tempo depois eles vão para outra casa e lá a Isla fica meio nervosa por algum motivo. Ela já trabalhava naquela área faz um bom tempo. Então o prota acaba chamando os donos da residência, só que eles acabam ouvindo um barulho meio estranho. A Isla acaba correndo para ver que barulho era aquele. Então os outros seguem ela. Não muito longe dali, eles veem o androide com o seu dono fugindo pelas escadas. Do nada, a Isla acaba incorporando o espírito de herói e decide pular entre os prédios. Só que quando ela vai pular, ela acaba escorregando e perde o impulso. Fudeu de vez! E cai que nem bosta em cima de um depósito de lixo. Depois disso, eles voltam para o QG deles. E lá o chefe fala que eles receberam reclamações pelo que aconteceu naquele condomínio onde eles estavam. Eles falam que conseguiram fazer a requisição, mas o chefe fala que não foi por isso que eles receberam a reclamação, sim porque eles acabaram quebrando o depósito de lixo. O chefe fala para eles fazerem o trabalho com mais calma. Em outro dia, Tsukasa e a Isla partem para mais um dia de trabalho. Quando eles chegam em uma certa casa, aparece uma senhora que é a dona da residência. Fala para eles não voltarem lá, porque ela não vai deixar levar o androide, que ela cuidou bastante tempo. Então os dois voltam alguns dias seguidos, mas a senhora nunca ouviu eles. Em uma certa tarde, a Isla aparece meio para baixo, pensando no que estava acontecendo nesses dias. Prota, como um bom homem, vai confortar ela. Em outro dia, eles voltam para a mesma casa para levarem a androide, porque aquele dia era o último dia de vida útil dela. A senhora age do mesmo jeito de antes, então a Isla tem a brilhante ideia de pular o muro para tentar conversar com a senhora e tomar um chá. Ela acaba caindo e se sujando um pouco. Então a androide Nina aparece lá e conversa um pouco com a Isla. Até que a senhora aparece lá brava, falando para eles caírem fora. Só que a Nina fala que não seria legal se ela expulsassem eles. Então a senhora acaba deixando eles entrarem. A Isla acaba tomando um banho lá, porque ela se sujou quando caiu. Enquanto isso, o prota tenta convencer a senhora de deixar eles levarem a Nina, mas ela não dá ouvidos. Enquanto a Nina conversa com a Isla no banheiro, ela fala que sabe o porquê eles estão lá. A Isla pergunta para ela se ela não está com medo de perder suas memórias. A garota responde que não sabe o certo, mas ela também fala que tem que ser levada, senão ela vai causar muitos problemas para a vovó dela. E ela não quer isso, ela quer que sua avó seja feliz e que viva sua vida normalmente sem ela. A senhora do outro lado da porta acaba ouvindo tudo isso e muda de ideia e volta para o prota. E quando ela chega lá, ele fala que sabe o que ela está sentindo, mas se eles não levassem a Nina, teriam problemas. A senhora acaba aceitando, falando que ela era a única parente dela
mas seria melhor se ela fosse com eles. Depois disso, eles tomam chá juntos. Quase no fim da tarde, eles fazem os procedimentos para a requisição. Todos lá ficam entristecidos porque não é fácil passar por aquilo. E na minha humilde opinião, se você for comprar um Android para passar por isso, eu nem compraria, né, velho? Você vai comprar um bagulho só pra sofrer, tá ligado? E quando o procedimento acaba, o Prota pede desculpas para a senhora por ela ter passado por aquilo. E eles vão embora. No caminho de volta, o Prota fica pensativo. E a Isla fala para ele que sabe o que ele está pensando. E ela fala que também está apertada para ir no banheiro, porque ela tomou muito chá. Por causa disso, ela sem querer acaba com aquele climão. Em outro dia, eles partem para mais um dia de trabalho. Só que dessa vez eles vão para uma oficina. Quando chegam lá, a Isla faz uma abordagem meio assustadora. O androide e o dono acabam se assustando e eles fogem. E quando a Isla vai atrás deles, ela acaba tropeçando e batendo um chifre na parede. O Prota, como um bom homem de respeito, ajuda ela. Depois disso, a mulher encarregada de ensinar o Prota vai para onde eles estão e pede desculpas para o pessoal da oficina. Quando eles voltam para o QG do trabalho, mais tarde, a mina que já trabalhou com a Isla pergunta se eles estão se dando bem. Ele responde que está mais ou menos. Ela compreende e fala que quando ela erra, a culpa vai para o Prota. Também fala pro Prota que ele não sabe o que está passando na cabeça da Isla. E ele responde que não sabia. E pergunta se ela sabe alguma coisa sobre isso. Ela responde que não se sabe o certo. E também fala que se sente um pouco culpada por arrastar a Isla para ele. O Prota fala que ele quer se dar bem com ela e que não vai desistir. Depois a mina acaba meio que desmaiando e chega o supervisor de onde eles trabalham, falando que isso era normal, porque ela era fraca de copo. E ele fala que os dois são companheiros de copo. Depois disso, o Prota volta para o QG do trabalho. Quando ele chega, ele vai para seu PC. E ele recebe uma mensagem da Isla falando para ele ir no campo de treinamento. Chega lá, ele vê a Isla treinando seu corpo e pergunta o porquê para as pessoas que estavam lá. Uma mina explica que ela começou a frequentar bastante depois que ela se tornou o par dele. Quando a Isla acaba seu treino, o Prota vai lá falar com ela. E ele pergunta o porquê ela está fazendo esses treinos. Ela responde falando que ficou muito tempo fora do campo e seus movimentos estavam mais limitados. O Prota conclui que por causa desse tempo que ela passou fora, que ela fica nervosa quando vai negociar a requisição. Então ele fala para eles trocarem um pouco de lugar, para poderem ter um avanço. Prota fala que vai começar a negociar, até ela pegar o jeito de novo. Ela fala que esse não é o trabalho dele e pergunta por que ele está fazendo isso. Ele responde que eles são uma equipe e eles têm que se ajudar. Ela aceita e depois fala que vai ao banheiro. E ela agradece falando que vai dar seu máximo. Mais tarde, o Prota volta para o seu PC. E o supervisor chega falando que ele está trabalhando duro e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está fazendo seu próprio manual. O homem vê a mensagem da Isla no PC e fala que é inútil ficar treinando, e ela está ciente disso. O Prota pergunta por que é inútil. Ele responde que os androides não são como humanos e não adianta ficar treinando suas habilidades físicas que não vai melhorar. O Prota fica meio triste, então ele vai ver a Isla, só que escondido. Ele fica pensando no que ela disse mais cedo, pois ele vai embora. E no final do segundo episódio a gente acaba descobrindo que a Isla só tem mais 2.000 horas de vida útil, aproximadamente 83 dias. Mano, não dropa o vídeo ainda, porque como sempre eu comento uns negocinhos no final do vídeo. Esse anime, apesar de ser um pouco velho, ele é excelente, mas se você é um pouco sensível, é capaz de você chorar assistindo ele. Mas eu recomendo bastante, e leia a descrição para ver mais detalhes sobre ele. Falou, rapaziada.